Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que você esteja assistindo essa live, esse vídeo. Eu quero agradecer a todos pela presença de vocês aqui comigo e também a todos vocês que têm deixado seus comentários. Eu peço que você deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se no meu canal e ative o sininho que tem aí das notificações para que você possa receber novas notificações dos vídeos que eu postarei na frente aí pelo YouTube, tá bom? Eu quero dizer para vocês que é um imenso prazer estar com todos vocês e todos vocês que têm deixado os seus comentários aí. Eu agradeço muitíssimo e que tudo na vida de vocês venha ser realizado conforme a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que todos vocês já são abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Pela graça dele, somos salvos e abençoados todos aqueles que vivem a fé em seu evangelho verdadeiro. Meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos dar início, a mais um vídeo. Vamos dar início a mais um vídeo. A mensagem da graça de hoje vem do livro de Gálatas. No sistema religioso evangélico, eles falam muitas coisas que, na verdade, só funcionam para eles. Só é a verdade o que eles falam. Porém, outros falando parece que não funciona. Esse tem sido o grande erro, eu posso dizer assim, da maioria das igrejas evangélicas no mundo. Por quê? Porque eles pregam a palavra deles. Eles anunciam as doutrinas deles. É o que eles dizem. Eles enfadam as pessoas com suas filosofias e fábulas religiosas. Mas vamos dar início aqui a essa mensagem de hoje. Uma coisa que nós podemos ver aqui, que eles têm falado muito quando se trata a respeito das mensagens de Jesus de Nazaré. Porque é o que o sistema mais prega, é o Jesus de Nazaré e não o Cristo ressuscitado. Eles pregam muito Jesus de Nazaré, por quê? Porque é fácil de iludir as pessoas. Fácil de iludir. Você precisa entender que os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, contam exatamente a história de Jesus. Jesus de Nazaré, que não veio para nós. Jesus de Nazaré, ele veio para Israel. Ele foi enviado na sua época do primeiro século da era cristã para o povo de Israel. Vocês estão me entendendo? E aí então, as suas mensagens que você lê nesses livros históricos são para o povo de Israel. É tanto que os nossos amados evangélicos, eles já têm como se fosse uma coisa mecânica. Sempre nas suas pregações, nos seus cultos, nas suas reuniões, que eles fazem nas suas casas, nos seus templos, que reúnem aquelas pessoas, é aquela coisa mecânica, é como se fosse algo repetitivo. Quer dizer, não existe algo novo. Por quê? Porque eles vão falando o que eles aprendem pela carne e não pelo Espírito. Por quê? Porque se fosse pelo Espírito, eles anunciariam o Evangelho da graça. Mas pela carne, o homem só prega a lei, só prega ordenanças, mandamentos, suas doutrinas. Porque eles falam, mas Jesus disse. Como você pode ver aqui em Lucas 22, 19, quando se fala em Santa Ceia, que não tem na Bíblia, porque era a Páscoa dos judeus,
que foi instituída pelo próprio Deus a Moisés, como você já sabe que tem lá em Êxodo 22, fala isso. Então, aqui em Lucas, capítulo 22, 19, tem uma mensagem que eles falam muito, e diz: e tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e o deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo aqui estava realizando a festa da Páscoa com os seus discípulos. Ele aqui não estava reunido com mais ninguém. Não tinha ninguém de nenhuma outra região ou país ou estado. Mas tão somente os discípulos, que eram judeus, com ele, porque era uma festa judaica, que só podia ser realizada pelos judeus. Deus havia dado ordem a Moisés e a Arão, como você pode ver nos próximos vídeos. Aliás, nos vídeos anteriores, não nos próximos, né? Melhor dizendo, como você pode ver nos vídeos anteriores que eu explico a respeito dessa festa judaica. Então, é o que eles falam, mas Jesus disse, está escrito. Ah, porque está escrito. Jesus disse, está aqui, Jesus está dizendo, ó, tomou o pão. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Jesus disse. Então eles vão iludindo as pessoas com essas palavras, porque está escrito. Meu amado, nem tudo que está escrito na Bíblia é para nós. É assim que eles têm enganado as pessoas, com suas fábulas, com suas doutrinas mentirosas, porque dizem que está escrito. Ah, porque Deus deu ordem a Sansão. Ah, porque Deus deu ordem a Gideão. Ah, porque Deus disse que tinha que levar um cordeiro, que tinha que derramar o sangue, que tinha que matar um animal, que tinha que fazer isso. Quer dizer, eles querem que você faça tudo o que está escrito, porque é a palavra de Deus. Mas você precisa entender que nesta Bíblia, nem tudo que está escrito é para nós. Porque se fosse assim, se você tivesse que obedecer o que está escrito, como eles dizem, então você teria que pegar o seu filho com 8 anos de idade e circuncidá-lo, não é verdade? Você faria isso porque aqui está escrito que todo menino, homem, nascido aos 8 dias de idade, teria que ser circuncidado. Ao 8º dia que a criança nasce como sendo um menino, tinha que ser circuncidado. É uma lei de Moisés, uma lei dos judeus. Então, se você tem que obedecer tudo que está escrito, então você tem que fazer isso também. Entenda como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus deu ordem a Josué para matarem ao fio da espada todo o povo de Jericó e que não escapasse ninguém. Então quer dizer que você vai pegar uma espada e vai sair matando todo mundo? Não. Isso é uma ignorância. Isso é uma falta de respeito, de entendimento e conhecimento. Não tem coerência. Se você entender bem, muitas coisas que estão na Bíblia não tem como ninguém fazer. Mas eles criam um jeito, eles iludem as pessoas, dizendo que tudo que está escrito é para você. São mais de 52 promessas. Tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que fez para você. Não, nem tudo. Entenda isso. Porque eles falam isso, que Jesus disse, está aqui, Jesus disse, Jesus mandou pegar o pão, Jesus mandou fazer isso em memória dele. Aí você pega isso aqui e fala isso para as pessoas, como pastor, dizendo que Deus disse, que Jesus disse. Mas quando fala naquilo que mexe com o bolso, né? Quando fala naquela parte do dinheiro, da riqueza, aí eles mudam tudo. Aí rapidamente eles mudam a história. Por quê? Porque está falando em quê? Está falando em dinheiro. Mas Jesus não disse? Disse. E você não está dizendo que tem que fazer? Tem que fazer. Então, por que vocês também não fazem o que Jesus falou aqui em Mateus? Mateus 19, versículo 21, Jesus também disse. Se é para fazer o que Jesus disse, então vamos fazer tudo, correto? Lá em Lucas 22, 19, Jesus mandou tomar o pão, parti-lo e comê-lo e fazer isso em memória dele, não foi? Só que você precisa entender que ali ele estava falando, não era comigo e nem com você.
Respeite a época, respeite o tempo. Ali era o ano 33 da era cristã do primeiro século. Quer dizer, Jesus falava com os judeus daquela noite, porque ali era ao cair da noite, era uma janta, porque ceia significa janta, a última refeição do dia. Então, como eles estavam ceando, estavam jantando, por isso que tem a ceia do Senhor, porque era noite, então ele estava falando com os judeus ali, eram os discípulos. Quem estava com ele eram apenas os discípulos, não tinha mais ninguém. A ordem ali não foi para mim, não foi para você, não foi para o povo da Europa, não foi para o povo da Ásia, não foi para o povo da Índia, não foi para o povo americano, não foi para mais ninguém. Primeiro que naquela época não existia a Europa e nem a América. Nem nós aqui não existia ninguém, somente lá aquela região. O ano era 33, respeite isso. Você precisa ser inteligente. Quando ele falou aquilo, ele falou para os discípulos, eram os únicos que estavam com ele. Eram os 12 discípulos que estavam com ele. Nem Paulo e nem Lucas estavam lá. Entendeu? E aqui, em Mateus 19, ele diz assim, ó. Disse-lhe Jesus no versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Se eles falam para você que você tem que tomar Santa Ceia, porque Jesus disse, não para nós, para os discípulos, porque Jesus disse, então por que eles não fazem isso aqui também? Porque aqui Jesus disse. Aqui Jesus está dizendo, está aqui, disse-lhe Jesus. O mesmo sentido das outras palavras que você encontra. Aqui tem várias palavras Jesus disse. Mas agora, por que eles não usam isso aqui? Porque está falando no bolso. Aí eles mudam totalmente a história. Meu amado, eles só falam aquilo que interessa a eles. Você sabia disso? É isso que eles fazem. Eles só falam aquilo que lhes interessa, que vai lhe trazer lucro. Quando a mensagem fala algo contrário, aí eles mudam totalmente o sentido da coisa. Eles pregam essa passagem para você, eles pregam essa mensagem para você e passam a lhe dar outra interpretação. Eles já não mandam você fazer, porque Jesus disse, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Jesus também disse isso. Por que eles não falam para você? Se é para fazer tudo que está escrito, por que eles não pegam tudo que eles têm das suas riquezas e dá aos pobres? Porque aqui Jesus disse. Por que eles não fazem isso? Porque isso aqui está mexendo com o bolso deles. Aqui está falando do lado financeiro, de finanças, de dinheiro. Então, fica muito pesado para eles. Não é verdade? Vamos, meu amado, aqui comigo. Vamos meditar nessa passagem aqui de Gálatas. Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 4. Você pode, então, meditar comigo nessa mensagem aqui. Gálatas, capítulo 4. Por quê? Porque a verdade é, meu amado, que o sistema religioso evangélico no mundo tem se apropriado da Bíblia e se aproveitando da fé das pessoas, que as pessoas procuram as igrejas, não porque querem viver a fé no Senhor Jesus, não porque querem ouvir o Evangelho. As pessoas procuram as igrejas para resolverem os seus problemas e fazer qualquer coisa. Tudo que mandar ela fará, seja lá o que for. Ela dá nó na blusa do marido, do filho e leva para a igreja para ser ungida com óleo de supermercado, certo? Isso elas usam, isso eles fazem, dizendo que é fé. Não é fé, meu amado. Se fosse fé, você não precisaria ter obras, você não precisaria fazer, porque é fé. A fé é a certeza. Se você tem a certeza, não precisa fazer, não precisa ter o objeto nas mãos. Você tem fé que seu marido pode ser liberto dos vícios, das drogas, da amante? Creia, entregue tudo nas mãos do Criador e viva a fé no Evangelho da Graça. Isso é fé. Agora, você pega um objeto e diz que é fé, isso não é fé, isso é religião. Isso é religião, isso é usado
em outros tipos de seitas, como outros tipos de religião, e assim vão repetindo. Isso é macumbaria, isso é feitiçaria. Você pega uma peça de uma pessoa, você pega sal de sua casa, você leva uma vassoura para ungir. Isso tudo é feitiçaria, isso não é evangelho. O Senhor Jesus Cristo não mandou os discípulos saírem ungindo vassoura, ungindo carteira, chave, pedindo às pessoas para fazerem corrente de libertação, corrente dos vícios, corrente disso e daquilo. Não, por quê? Porque o seu sacrifício na cruz já nos livraria de todo esse mal. Agora, o que faz as pessoas viverem essa vida amargurada, difícil, são exatamente os seus erros na carne. São as suas obras da carne, é o que você pratica. É os seus erros, você vai colher. Você vai colher o que você planta, não tem como. Isso é lei da natureza. Você colhe o que planta, você vive aquilo que você procurou viver. Se você amanhã quer ser uma pessoa feliz e abençoada, o que é que você tem que fazer hoje? Se amanhã eu quero ser um abençoado, uma pessoa feliz, que viva bem, que eu tenha paz, hoje eu vou viver uma vida saudável, fora dos vícios, da prostituição, fora da mentira, fora da criminalidade, sem me envolver com qualquer coisa que venha prejudicar a minha vida, e amanhã, e assim por diante, eu terei uma vida feliz e em paz. Agora, se eu pratico hoje tudo que é de errado, se eu passo a viver na bebedeira, no vício das drogas, na prostituição, na criminalidade, eu vivo de brigas, confusão, como é que amanhã eu vou ter paz? Se o meu coração, se a minha mente, ela está ocupada com todo tipo de dor, de ódio, de maldade, certamente eu terei uma vida amargurada, eu terei uma vida perturbada, sem paz e sem amor. Quer dizer, então não adianta eu, da minha parte, cobrar de Deus o que eu tenho que fazer. A sua vida, boa, feliz e abençoada, depende da tua convivência. Depende do teu comportamento. Não adianta você fazer o mal e querer colher o bem. Não adianta você ser uma pessoa que viva uma vida errada e queira que alcance as bênçãos de Deus. Você vai sofrer na sua carne. Você é um filho de Deus, você é filho. Você é filho de Deus, você é um abençoado do Senhor Jesus. Porém, por causa dos teus erros, tu tens sido castigado na tua carne. Você colhe doenças com teus erros. Com as obras da carne você colhe doenças, você colhe males, perturbação, prisão, morte, separação, humilhação, vergonha, pobreza. Tudo isso você colhe por causa das obras malignas que você tem praticado. Não é que você é um pecador, não é que você é um condenado, não é que você é do diabo, não é que você é uma pessoa, não. Mas é por causa das tuas obras, é por causa da maneira da vida que você está vivendo. Porém, a religião evangélica, elas criam um tal de bode expiatório, como faziam os judeus na época de Moisés, com um bode emissário. Moisés usava 2 bodes. Um era para Deus e o outro era para colocar neles os pecados do povo. Moisés pegava aquele bode, o sacerdote, né? Moisés, o sacerdote, e então ficava passando os pecados do povo. Eles ficavam passando a mão ou alguma coisa lá naquele bode, colocando como se fosse aquele tipo de feitiçaria. Assim era a lei de Moisés. A lei de Moisés ela era apropriada de muitas feitiçarias, de muitos sacrifícios, de muitos holocaustos. Depois de passar todo o pecado do povo para aquele bode, eles mandavam um homem ir com um bode para o deserto e soltá-lo. E o bode andaria pelo deserto até morrer. Assim o povo estava livre dos seus males, do seu pecado. Assim era usado na lei de Moisés. Porém,
com a graça do Senhor Jesus Cristo, isso não existe mais. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro de Deus. Ele não é. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi sacrificado por nós. Ele derramou o seu sangue. Antes, os sacerdotes derramavam sangue de animais no altar para perdoar os pecados do povo. Porém, vindo Cristo, o nosso Senhor, ele, por uma única vez, ele fez o perfeito sacrifício, derramando o seu sangue por todos aqueles que crêem nele. Entenda isso, Jesus não morreu na cruz por todo mundo, não. Ele morreu por todos aqueles que o aceitam. Porque se eu disser, ou se alguém diz que Jesus deu a vida pelo mundo inteiro, então, nesse caso, a palavra fica errada. Por quê? Porque muitos aí não estão nem aí para Jesus. Seria em vão a morte dele. Seria uma tolice. É como aquela pessoa que sacrificou-se para salvar um cachorro que estava morrendo afogado, e quando ele pula para salvar aquele cachorro, ele acaba morrendo afogado e o cachorro sai bem, beleza pura, e ninguém está nem aí para ele. Quer dizer, foi uma morte tola. Assim seria Jesus se tivesse que ter morrido por todo mundo, não. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para ser sacrificado, para que todo aquele, a palavra é bem clara quando diz, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, quando a palavra fala aquele, a palavra não está se estendendo para todos, não, para o mundo, não, apenas para aquele. Jesus foi para a cruz para todo aquele que nele crê. Quer dizer, então não é todo mundo. É apenas para aquele que crê. Pode ser eu, pode ser você, pode ser 10 pessoas, 20, 50, 70, 1000, 1 milhão, 30 bilhões, pode ser exatamente isso. Mas não todo mundo, porque nem todo mundo crê em Jesus. Outras religiões aí adoram Buda, adoram Maomé e assim vai por diante. Entendeu? Então não se pode dizer isso. Ele morreu por todo aquele que nele crê. Não pereça e ter a vida eterna. Gálatas capítulo 4. Depois de você ter entendido isso, que é assim que eles fazem, porque eles usam a Bíblia para mostrar para as pessoas coisas que não funcionam mais para nós. Obras mortas, como as obras da lei de Moisés. Gálatas capítulo 4 vai dizer assim, ó. Mas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus de Nazaré, nascido de mulher. Olha, o Jesus de Nazaré, que tem nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é esse aqui, ó. Nascido de mulher e nascido sob a lei. É por isso que você vê Jesus sendo batizado, você vê Jesus entrando no templo, mandando as pessoas pagarem tributo, falando sobre o dízimo dos fariseus. Você vê Jesus fazer aqueles milagres, falar sobre a morte, falar sobre aqueles rudimentos que haviam ali, porque é assim que o sistema religioso trabalha. Quando eles falam de Jesus, eles falam de Jesus de Nazaré. Toda vez que você abre a sua boca para falar Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, você está sendo um blasfêmio. Suas palavras são tolas. Por quê? Porque hoje não é mais o Jesus de Nazaré, não é mais o Jesus filho de Davi. Ele foi aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus filho de Davi, filho de Maria, de José. Ele morreu na cruz. Entenda isso. Aquele Jesus de Nazaré, ele foi crucificado na cruz. Aquele homem carne, aquele homem que as pessoas viram naquela época, lá em Jerusalém, ele morreu. O que está hoje em nós, o que vive em nós, o Jesus Cristo que está em nós é o ressuscitado. Hoje ele é o Senhor Jesus Cristo glorificado. Ele vive em nós. Ele não é mais aquele Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o que vivia entre os judeus em Jerusalém, no primeiro século.
Tá certo? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja que ele falou, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. E na cruz, ele pôs um fim. Ele aniquilou toda a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei. Olha só. A fim de recebermos a adoção de filhos. O sacrifício do Senhor Jesus, ele nos deu o direito de sermos filhos. Você entende? Você não é servo mais. Quando você vê um crente falar, ô serva do Senhor, ô servo do Senhor, isso é blasfêmia. Isso não tem coerência, isso é contra o evangelho da graça. Servo e serva era na época da lei de Moisés, porque ninguém era filho. Ninguém tinha o Espírito de Cristo. Quando veio o Espírito de Cristo, nós nos tornamos filho. Ele nos deu esse direito. Você é filho, você é filha de Deus. Entendeu? Diz mais aqui, ó. E porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Porque nós somos filho, então nós temos dentro de nós o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que clama, Abba, Pai. Você é um abençoado de Cristo Jesus, meu amado. Então você tem que clamar a Ele, Abba, Pai, meu papai, meu Senhor. Você não tem que se sentir uma desgraça. O maior erro dos evangélicos é que eles chegam nas suas orações, as suas orações são melanciosas, são malignas, sem sentido. Eles ficam falando, ó Senhor, a tua serva não é nada. A tua serva é o cocô do cavalo do bandido. O teu servo é o cocô disso. O teu servo é o vermezinho de Jacó. Eu sou o pó da terra. Eu sou a folha seca. Eu sou isso. Eu sou uma desgraça. Eu não tenho nada. Eu sou um pobre, miserável pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus de Nazaré. Salva o teu servo. Salva a tua serva. Tudo isso, meu amado, é mentira. Tudo isso é engano da religião, porque é assim que a religião ensina você a orar. É assim que a religião ensina você a falar com Deus. Só que essas palavras são mentirosas. Essas palavras são enganosas, não tem sentido. Não é assim que se ora na graça do Senhor Jesus. Na graça do Senhor Jesus, você já é um vencedor. Você já é abençoado. Você pode ler lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 3. Leia lá. Que ele já nos abençoou. Pela graça sois salvos. Nós já somos salvos. Se nós já somos salvos, se ele já nos abençoou, o que é que você quer falando? Salva fulano, salva ciclano, salva a tua serva, ajuda a tua serva, tem misericórdia, eu sou pecador, eu sou isso. Não, você não é pecador, você não é desgraçado, você não é verme, você não é o pó da terra, você não é isso, meu irmão. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Creia. Quando você falar com Deus, você diga assim, ó Senhor Jesus Cristo amado, eu te louvo, te glorifico e te exalto, meu Senhor, porque a tua graça me alcançou e hoje eu sou teu filho e como filho do Senhor, eu venho agradecê-lo por todas as tuas bênçãos sobre a minha vida. Isso é orar em graça. Isso é glorificar o Senhor Jesus, que vive em você. Pare de ser condenado. Pare de ser uma pessoa errada. Pare de ser uma pessoa desgraçada, miserável. Você não é desgraçado. Você não é miserável. Você é filho de Deus. Está dizendo aqui, ó. E porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo. Tá vendo? Você não é servo. A serva do Senhor, o servo do Senhor, o homem de Deus, o servo do Senhor. O Senhor está te ouvindo, serva. Não, você não é servo. Está aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se nós somos filhos,
pelo seu sacrifício na cruz, nós somos herdeiros. Você é um herdeiro do Senhor Jesus. Tá bom? Assim, mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Quando você não tem o conhecimento de Deus, quando você não tem o conhecimento da graça do Senhor Jesus, aí você fica servindo a homens. Você fica servindo a pastores. Você obedece a pastores. Porque essa é a verdade. Evangélico não segue a Cristo. Eu não sou evangélico. Eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Por quê? Porque quem é cristão segue a Cristo. Agora, quem é evangélico segue ao pastor. Evangélico não segue a Cristo. Evangélico não obedece ao evangelho da graça de Cristo. Evangélico segue o que o pastor manda. Ele entra, o evangélico vai nos seus templos, nas suas sinagogas, né, como chamado de igreja, e lá ouve tudo que aquele pastor fala. Tudo que aquele pastor falar, ela vai fazer. Por quê? Porque ela não ouve a palavra do Senhor Jesus. Ela não obedece ao evangelho. Ela é evangélica. Ele é evangélico. Então, ele vai ouvir o que o pastor manda. Ah, o pastor mandou pegar isso aqui e colocar debaixo da cama. O pastor mandou pegar o nome do meu filho e colocar dentro do azeite. O pastor mandou pegar essa carta aqui e colocar debaixo do meu filho. Mandou pegar esse sal aqui e colocar na comida do meu marido. O pastor mandou eu fazer 7 não sei o quê. O pastor mandou eu dar 10 nó na blusa do meu marido. O pastor mandou eu colocar o meu marido debaixo dos meus pés. O pastor mandou eu pegar o meu marido e chutar para bem longe da minha vida. É assim que eles fazem. E as pessoas vão obedecendo cegamente. Isso não é evangelho. Isso é macumbogélico. Isso aí que se faz dentro dessas religiões evangélicas, isso não é evangelho. E não é o evangelho da graça. Evangelho são boas novas. Evangelho são boas notícias. Aí você entra lá e você ouve tudo isso. Não é evangelho. Isso é macumbogélico. Isso é feitiçaria evangélica. Essa é a verdade. É assim que eles vivem. Está aqui como está escrito. Mas agora, conhecendo a Deus, ou... Perdão, pessoal. Mas agora... Mas agora conhecendo a Deus, ou antes... sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Não é assim que Paulo está falando aqui? Mas agora conhecemos a Deus. Ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir. Não é verdade? Você, tendo conhecimento da verdade, da graça do Senhor Jesus Cristo, aí você quer de novo ser escravo. Você saiu de uma religião que escravizava você, escravizava. A religião que você vivia, ela escravizava você. Com sacrifícios e ofertas, com missas, com velas, com orações de Ave Maria, de Pai Nosso, com procissões, com pagamento de batismo de criança, com um monte de coisa que tinha que se confessar, que tinha que fazer isso. Quer dizer, você saiu de uma religião que era escrava e aí quer voltar de novo a outra escravidão da religião evangélica. Aí na religião evangélica você se torna outro escravo, porque aí você vai adorar altar. Dizem que o altar é o próprio Deus, que é uma grande mentira. Você vai adorar altar, você vai adorar a Arca da Aliança, você vai adorar o pastor presidente, ou a missionária não sei de quê, aquele que revela tudo. Perdão. Você vai adorar a todo tipo de objetos que tem lá dentro, porque é assim que eles fazem. Isso é outra religião, isso se torna uma nova escravidão. É o que o sistema religioso evangélico tem feito no mundo, tem escravizado as pessoas com suas oblações, com suas palavras profanas, com suas mentiras. E o povo, cegamente, por falta de conhecimento, vão sendo levados por tudo o que eles falam. Você tem que entender uma coisa, que a graça do Senhor Jesus é quem te liberta de todo esse mal. Eles dizem que o pão da Santa Ceia é o corpo
E se você não participar da Santa Ceia, é porque você está em pecado. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu estava no sistema, toda vez que tinha Santa Ceia, né? Eu me lembro que sempre tinha aos domingos ou às quarta-feiras, eu me lembro. Então, quando era culto de Santa Ceia, eu acho até engraçado isso hoje. Eles mandavam as pessoas ficar em silêncio, meditar na sua vida, pensar o que estava fazendo. Quer dizer, todas aquelas pessoas que não eram casadas, né? Não eram casadas, eram juntas, ou sei lá o que for, e viviam nos seus erros da carne, como bebendo, ou fumando, ou se prostituindo. Aí eles diziam que essas pessoas não eram dignos, não podiam participar da Santa Ceia porque estavam em pecado. Quer dizer, uma verdadeira blasfêmia ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Entendeu? Não pode participar do culto disso, não pode participar do culto daquilo, porque a irmã está em pecado, porque a irmã errou, porque o irmão fez isso. Quer dizer, eles ficam condenando as pessoas. Isso não é evangelho. Você pode ver isso em Colossenses. Vamos entender aqui comigo o que diz Colossenses, capítulo 1, no versículo 24. Porque eles dizem que a Santa Ceia, o pão da Santa Ceia, é o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Quando Jesus levanta o pão diante dos discípulos, na noite em que ele ia ser traído, ele fala assim: isto aqui é o meu corpo, que será levantado por vós. Ele estava ali mostrando para os discípulos que mais na frente, mais adiante, o corpo dele seria levantado na cruz. Então era para os discípulos fazer aquilo em memória dele, porque você só faz algo em memória de alguém que está morto. E o nosso Jesus Cristo eterno vive conosco. Se ele vive comigo, eu não tenho que fazer nada em sua memória, porque todas as vezes que você levanta esse pedacinho de pão e esse copinho de suco de uva, você está anunciando a morte de Jesus. Quer dizer, para você, Jesus Cristo ainda está morto. Ele não ressuscitou para você. Você está crucificando Jesus toda vez. Você está atraindo para você toda a condenação. Estão crucificando Jesus novamente. Quer dizer, todas as vezes que as igrejas evangélicas elas praticam esse ato, certo, da Santa Ceia, eles estão crucificando Jesus novamente, porque Jesus disse que era para os discípulos fazerem aquilo em memória da sua morte. Por quê? Porque dali em diante ele seria morto. Ele levantou o pão e disse: isso é o meu corpo. Naquela época, ali quem falou foi Jesus de Nazaré, mas ele não falou para mim nem para você. Ele falou para os discípulos, porque somente os discípulos estavam com ele naquela noite. Leia isso em Lucas, pode ler. Pode ler, você vai ver o que está escrito em Lucas. Então, ali, ele estava dizendo que era o corpo dele. Entendeu? Porque ali ele seria crucificado mais adiante. E ele ia ser levantado. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Hoje, o corpo de Jesus, como de carne, não é mais dado por nós. Porque ele não pode mais ser crucificado. Ele já foi crucificado. Ele ressuscitou e vive em nós. Hoje o corpo do Senhor Jesus é a sua igreja. Somos nós que somos a igreja de Cristo, é que somos o corpo de Cristo. E não esse pedacinho de pão que vocês levantam dentro dos seus açapões, dentro das suas igrejas. Nada disso. Isso não é o corpo de Cristo. Aqui diz, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Fala assim o apóstolo Paulo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Você entendeu agora? Ele diz aqui,
e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo aqui, que Paulo está falando, não é o pedacinho de pão da Santa Ceia. É a igreja. A igreja é que é o corpo de Cristo. E ele é o cabeça da igreja. Entendeu? E nós somos o corpo. Nós somos a igreja de Cristo. E não um pedacinho de pão. Entendeu? Eles fazem cultos de doutrinas Eles fazem culto de doutrina só para condenar os crentes de portas fechadas. Eu já vi isso. Quando uma igreja está de portas fechadas, então eles estão fazendo culto de doutrina, condenando as pessoas. Entendeu? Condenando as pessoas. Que a irmã está em pecado, a irmã está em pecado, a irmã está fazendo isso, a irmã está fazendo aquilo. Quer dizer, tudo isso é para condenação. Os cultos que eles fazem, né? Os cultos que eles fazem de doutrina, portas fechadas, ali é para apontar os erros das pessoas. Não é para abençoar. Sempre fizeram isso. Por quê? Porque para eles tudo é pecado. Crente vê diabo em tudo. Crente vê diabo em tudo, numa sombra que passa de trás dele. Não é uma pessoa que fala uma palavra errada, não é uma pessoa que canta música de funk, naquela mulher que traiu o marido, naquela mulher que enganou, naquele vizinho que anda só de bermuda, naquela mulher que anda quase nua na rua. Quer dizer, eles vê diabo em tudo. Até na tampa da panela quando faz um barulho. Ixi, queima Jesus, tá queimado. Ui, tá amarrado, tá queimado Satanás. Quer dizer, eles vê diabo em tudo. Colossenses fala o seguinte. Veja só. Por falta de conhecimento, as pessoas elas ficam sendo iludidas e condenadas dentro dessas religiões evangélicas. Porque aqui no capítulo 1, no versículo 22 de Colossenses, Paulo fala assim, ó. Ele fala assim, ó. No 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, ele vos reconciliou. Entendeu? Quando você tem o conhecimento da graça do Senhor Jesus, esses males, esses medos que você tinha, eles se acabam. Você não vive mais com medo. Você não é mais uma pessoa que vive com medo. Porque você foi reconciliado com Cristo. No corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar. Enquanto você participa de cultos de doutrina, de portas fechadas, sendo condenado, sendo castigado, dizendo que você vai para o inferno, porque não está devolvendo o dízimo, você está falhando no dízimo, você está pecando nisso, você está fazendo isso de errado, você não pode participar do culto de senhora, você não pode participar do culto de mocidade, ou seja lá o que for que eles criaram, quer dizer, por causa dos seus erros, enquanto você é condenado, aqui o evangelho da graça do Senhor Jesus fala o seguinte, ó, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar. Olha só, para que foi que Jesus Cristo nos reconciliou? Nós fomos reconciliados pelo Senhor Jesus Cristo para que na sua morte ele nos apresentasse como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quer dizer, que culpa você tem hoje? Nenhuma. Não temos culpa de nada. Não temos nada que alguém possa nos acusar. Não. Quando alguém te acusa, é porque não tem o evangelho da graça. Aqui diz que ele nos fez santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Entendeu?
Inculpáveis. Quer dizer, não existe culpa nenhuma. Não há culpa. Entendeu? Não há nenhuma culpa para que você possa ser condenado, porque você foi lavado, você foi regenerado, reconciliado com Cristo na sua morte. Então nós somos santos, nós somos irrepreensíveis, nós somos inculpáveis de qualquer outra condenação. Não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que andam de acordo com a sua vontade. Amém? Colossenses capítulo 2. O que Paulo fala aqui? 2, versículo 12. Porque o que mais as igrejas falam para os crentes, os evangélicos falam para os crentes que você está em pecado, que você é um pecador, que você é uma pessoa que está no erro, que você é condenado e que você precisa do batismo nas águas para lavar os seus pecados. Isso é o que você mais vê dentro dessas igrejas que pregam a lei de Moisés. Que isso não é o evangelho da graça. Mas aqui em Colossenses fala o seguinte, ó, capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo. Nele também, olha só, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos sepultados com Cristo no seu batismo. Não é o batismo das águas que fala aqui, mas é na cruz de Cristo. Certo? Entendeu? Mas é na cruz de Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando, olha só, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou. Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Meu amado, aqui diz que ele já perdoou todas as nossas ofensas. Ele aniquilou o pecado na cruz. Então, por que você hoje fica se julgando um pecador? Por que hoje os pastores evangélicos ficam fazendo cultos de doutrina de portas fechadas ou suas reuniões malignas, condenando as pessoas, dizendo que você é um pecador, só porque você não é dizimista, só porque você não participa de ceia, só porque você não foi batizado em água, de rio, de açude, seja lá de que for, só porque você não está participando do culto, das reuniões dele, você se torna uma pessoa condenada para eles. Porque a maioria dos evangélicos vivem com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, com medo de perder a salvação. E ficam o tempo todo de joelho, de madrugada, pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia da tua serva, tem misericórdia do teu servo, Senhor. Senhor, salva o teu servo. Aqui diz que ele já nos perdoou, que ele já perdoou todas as nossas ofensas, nos vivificou, nos fez santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Por que eu, tendo recebido da graça do Senhor Jesus todas essas maravilhas, eu vou ter que ficar diante de um pastor sendo condenado? Não vou, meu amado, porque o meu pastor é Cristo. E o meu pastor, sendo o Senhor Jesus Cristo, ele me diz aqui que eu sou inculpável, que eu sou irrepreensível, que eu sou santo, que eu estou perdoado de todas as ofensas, que eu fui vivificado com ele na sua morte, que ele me batizou na sua morte, na cruz. Está escrito, meu amado. Não tem mais sentido você viver sob ordenança, sob mandamentos. Não tem sentido você ser um escravo. Ou você não crê no evangelho do Senhor Jesus, porque eu creio. Você não tem que ficar se condenando. Ninguém tem que dizer que você é pecador. Você não é um pecador. Você não é um verme de Jacó. Você não é o pó da terra.
Você não é um miserável. Não, você é o filho de Deus. Eu já mostrei aqui. Sois filho. E porque sois filho, sois herdeiro. Está escrito aqui. Sois filho. Olha só. Ele já perdoou todas as vossas ofensas. Você não tem ofensa nenhuma. E diz mais no versículo 14, ó. Havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, quer dizer, ele rasgou o escrito de dívida, que era a lei de Moisés. Está aqui, ó. A qual, de alguma maneira, nos era contrária. Havendo ele rasgado o escrito de dívida, que constava de ordenança que era contra nós, que era contra o povo judeu. Ele rasgou, ele riscou, ele aniquilou, olha só, e atirou do nosso meio, cravando na cruz toda a lei de Moisés. Não existe mais lei. Você não tem que viver mais debaixo de tutores. Você não tem que viver mais ouvindo pastores condenar você porque você não deu o seu dízimo. Você não tem que ver pastor condenar você porque você não é batizado em água, porque você não toma a Santa Ceia, porque você não tem espíritos. Isso é mentira, meu amado. O Espírito de Cristo vive em nós. Por Ele, nós somos santos e justificados. Não precisamos de homem nenhum nos ordenando nada. Já somos por Ele justificados. Entendeu? E ele diz aqui, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. E diz, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou por causa dos sábados. Ah, meu irmão, não podemos trabalhar no sábado. No sábado, eu não faço nada. Eu não varro minha casa, eu não pego dinheiro. No sábado, eu só faço dormir, me deitar e assistir televisão. É mesmo? Isso é uma lei maligna. Isso é uma lei que era da lei de Moisés. As igrejas que vivem adotando sábado hoje, que não pode... mas está escrito que o sábado foi santificado pelo Senhor. Meu amado, isso aqui era na lei de Moisés. Não era para nós, era para os judeus. Os judeus, na lei de Moisés, aqui guardavam o sábado. Mas Jesus aqui, o próprio Jesus de Nazaré, trabalhou no sábado, fez milagres no sábado. Ele até ironizou. Ele até exortou. Repreendeu os fariseus que vieram condená-lo porque ele estava trabalhando no sábado. Ele falou o quê? Se cair um boi no buraco no sábado, vocês vão deixar o boi morrer? Só porque é sábado? Não tem como. Se a lavoura pega fogo no sábado, vocês vão deixar toda a lavoura ser queimada, não vão correr para apagar porque é sábado? É assim. Isso é a lei. Isso são mandamentos, são ordenanças que Jesus Cristo já condenou na cruz. Já riscou, já rasgou, já encravou na cruz. Você não vive mais sob lei de ninguém. Ninguém vos julgue. Não tem que ninguém apontar o dedo para você. Ah, você é isso, você é aquilo, você é do diabo, você não é de Deus. Você não é servo de Deus. Você não tem o Espírito Santo. Você não vai para o altar, é porque você não é um homem de Deus. Você não vai para o altar, é porque você é fraco, você não tem fé. É porque você não tem o Espírito Santo. É porque você não quer nada com Deus. Não é assim que se vive hoje as pessoas dentro desses alçapões, condenadas, criticadas, porque não conhecem o Evangelho da graça de Cristo, porque não conhecem a verdade do Evangelho, aí vivem com medo. Não, o pastor disse que eu não posso fazer isso. O pastor falou que eu não posso fazer aquilo. Não, irmão, o pastor falou. Quer dizer, obedecem a pastor. Assim são os evangélicos. Eles não seguem Cristo. Evangélico segue pastor. Evangélico segue igreja. Evangélico segue mandamentos, ordenança. Tudo que o pastor mandar, ela faz. Tudo. A maioria não adora a Deus pelo que ele é. A maioria adora a Deus se Deus abençoar. Não é assim? Muitos só querem resolver seus problemas dentro das suas igrejas. Se não conseguirem o que querem, nunca mais volta. Ficam pulando de igreja em igreja. Passa um tempo numa, não consegue nada. Aí sai e vai para outra. Aí encontra o irmão. Irmão, tá congregando aonde, irmão? Tô congregando na igreja do irmão fulano e tal.
Eu estou congregando no ministério tal. Congregando. A igreja somos nós, meu amigo. Irmão, não vai para a igreja hoje não? Que igreja, meu amigo? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Se saiu da igreja é do diabo. Se saiu da igreja, não tem mais o Espírito Santo. Como é que você sai da igreja se você é a igreja? Me responda. Como é que você sai daquilo que você é? Eu posso sair de mim? Eu não posso sair de mim. Se eu sair de mim, eu não vivo mais. Isso é a ignorância da religião. E o irmão nunca mais vê a igreja. O irmão está errado, o irmão está em pecado. Ah, o irmão está no erro. Ih, o irmão precisa se consertar com o Senhor. O irmão está mal com Deus. Rapaz, como é que pode? O irmão não tem mais Deus. É mesmo, é? Meu amigo, como é que se fica mal com Deus? Como é que se sai da presença de Deus? Me diga. Não é assim que dizem? Saiu do altar, saiu da presença de Deus. Como é que você sai da presença de Deus? Responda para mim. Me diga. Não tem como. Ninguém sai, meu amado. Ninguém sai. Salmo 139. Você pode ler na sua casa. Fala. Aonde eu irei, Senhor? Se tu estás lá. Se eu descer ao abismo, lá está o Senhor. Se eu subir até o céu, é a tua morada. Não há lugar para mim se esconder, falou o salmista Davi. Tu me sondas, Senhor. Em tudo tu me conheces. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. Para onde eu for, o Senhor está lá. Então a religião engana você. A religião escraviza as pessoas. A religião evangélica tem matado. A religião evangélica tem matado as pessoas. Usando a palavra de Deus. Está escrito, irmão. Está escrito. Tem que cumprir. Tem que fazer o que está... Não. Não é o que está escrito aqui que você tem que praticar. Você tem que praticar o evangelho da graça de Cristo. Entendeu? As pessoas mudam de igreja o tempo todo. Tem pessoas que só no ano já mudou de 20 igrejas. Quer dizer, porque não tem o conhecimento da graça de Cristo. Se não gostou daquela palavra daquele pastor, já vai para outra igreja. Não conseguiu naquela, vai para outra igreja. Quer dizer, não está ali por Cristo. Não está se reunindo ali por amor ao Senhor Jesus. Adoram ao Senhor Jesus é pelo que Ele faz. Tudo porque não tem o conhecimento. Antes de você ser um evangélico, você não tinha medo de nada. Quando você não era evangélico, você andava de madrugada, você andava bêbado não sei por onde, você corria nisso, corria aquilo, fazia isso, não tinha medo de nada, comia qualquer coisa, pulava não sei de onde. Aí quando você se torna um evangélico, meu amado, você tem medo de tudo, até da tua sombra. Até do gato que faz barulho no telhado. Você tem medo de um relâmpago. Se caiu uma... Ih, é o diabo! Quebrou uma... Ih, é o diabo, tá amarrado. Caiu aqui o copo, quebrou no chão. Ih, é o diabo, tá amarrado, tá amarrado. Queima, Jesus, tá queimado. Se o marido demorou para chegar em casa é porque tá com o amante. É porque a pombagira pegou. Quer dizer, você vê diabo em tudo. Antes de você ser evangélico, você chutava até despacho de macumba. E não tinha medo. Comia até o que tinha naquele despacho da encruzilhada. Aí quando você vira um evangélico, você vê um despacho de macumba, passa bem longe se benzendo. Ai, tá queimado, tá amarrado, é o diabo. Eita aí, cor do diabo, do Satanás para matar as pessoas. Quer dizer, se tornou uma pessoa totalmente sem graça. Essa é a verdade. A verdade é que os evangélicos são pessoas sem graça. Não são todos, mas a maioria dos evangélicos são pessoas sem graça. São pessoas o quê? Leizadas. São pessoas que vivem de lei. Só funciona se fizer. Só é fé se ver, se pegar. Só é de Deus se fizer. Só tem Deus se fizer. Entendeu? Assim são os evangélicos. Desprezam a graça de Cristo e o conhecimento dele pelas obras. Entendeu? Muitos se apoiam nas obras que fazem. Se for abençoado, foi por causa do dízimo ou da campanha. Não é assim que eles dizem? O irmão foi abençoado? Vai, é porque foi abençoado, irmão. Foi. Por quê? Aí eles vão dizer que é por causa do dízimo e da campanha. Não é isso?
Mas quando Paulo fala aqui, ó, no versículo 20 de Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, ó, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Se você está morto com Cristo, meu amado, como diz a palavra, se Cristo foi crucificado e você foi junto com ele, porque quem está em Cristo é nova criatura. Como é que tu diz que está em Cristo e é nova criatura e vive sendo condenado? E vive debaixo de ordenanças e de condenações? Que só é de Deus se for para o altar. Quem é de Deus não foge da campanha. Quem é de Deus é dizimista, é isso, é aquilo, é consagrado, é não sei o quê. Tudo ordenança, tudo mandamento da lei. Aí aqui diz, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança, como se vocês fossem ainda do mundo? Porque quem está em Cristo, que é nova criatura, vive as coisas celestiais do reino do Pai. Mas quem é evangélico e não vive a graça de Cristo, está sujeito às leis do mundo. São pessoas mundanas. Por quê? Porque eles só buscam os seus prazeres, as coisas que lhe interessam, que são as coisas materiais. E ficam ainda dizendo, não toque naquilo, não prove naquilo, não manuseie aquilo. As tais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Tudo que você ouve dentro dessas igrejas evangélicas, as ordenanças dos pastores, a ministração deles, os objetos que eles usam, é lenço, é vassoura, é papel, é envelope, é jornal, é revista, é óleo, é água. Tudo que tem lá que consagram, que unge, que levam, que mandam você fazer, são o quê? São coisas que perecem com o uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, aos quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Parece até ser algo de Deus, né? Era assim que eu me sentia. Quando você pegava aqueles utensílios da lei, das igrejas, você parecia até que era de Deus. É o próprio Deus, está ungido por Deus. A pessoa chega perturbada, sofrendo, aí o pastor diz, toma isso aqui, minha senhora. Leva esse papel aqui, está ungido. Aqui tem o poder de Deus, a pessoa leva. Isso é idolatria. Parece até que é verdade, parece até de sabedoria, ó. Tem até aparência de sabedoria. De devoção voluntária, de humildade e em disciplina do corpo. Mas na verdade não tem valor algum, porque só serve para a satisfação da carne. O pãozinho e o suquinho que você come aí não tem nada de santo. Não tem nada de Cristo. Só serve o quê? Para satisfazer a sua carne. Comer ou beber eu acho bom. Dá vontade de comer um monte. Dá vontade de comer o pacote de pão inteiro. Dá vontade de tomar o suco de uva todinho. É a satisfação da carne. Como diz aqui. Tudo isso é para satisfazer a sua carne. Não serve de nada. Infelizmente. Esta é a verdade. Muitos se apoiam nas obras, né? Porque acham que é pela obra. Porque se foi abençoado porque é dizimista. Se recebeu um milagre porque fez a campanha de fogueira santa. Quer dizer, desprezam o sacrifício do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13 fala o seguinte. 15. Hebreus capítulo 13, 15 fala assim, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Esse é o sacrifício que Deus pede a você. Não é sacrifício de animais que era antigamente, não. Mas como esse sacrifício que dizem hoje, que é de materiais, de objetos, de dinheiro, não. Ele diz aqui, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Entendeu? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus, ele se agrada, é do seu louvor, é da sua adoração que sai dos seus lábios.
e não dízimo, e não campanha, e não ofertas. Isso aí não tem nada a ver com Deus. As ofertas que dão nas igrejas só servem para cumprir as leis da igreja. Não tem nada a ver com Deus. Primeiro que Deus não mandou isso. Entendeu? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é o sacrifício que Deus quer. É isso que ele pede. Quer dizer, desprezam o sacrifício de Cristo pelas coisas rudimentares do mundo. Entendeu? Esta é a verdade. Meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a todos vocês por estar comigo até agora. E eu volto a dizer novamente, parem de ser enganados. Parem de viver dentro desses alçapões, obedecendo a leis de homens, como você ouviu aqui na palavra. Você é santo, é purificado. Você foi escolhido. O sangue de Jesus Cristo te lavou de toda a condenação de pecado, de maldição. Você é purificado. Nós já fomos santificados com Ele. Você não tem que viver de condenação de nada. Quando falar com Deus, fale: meu Senhor, eu te agradeço por tudo que fizestes por mim. Por causa da tua graça, eu sou abençoado. Amém? Entenda isso. Por causa da graça do Senhor Jesus, você já é abençoado. Porque se você não crê nisso, então, meu amado, fica difícil de você entender a palavra, o que Jesus tem para você. E eu me despeço de vocês com essa palavra aqui, ó. Mais uma vez eu falo para você, pare de ser enganado. Pare de ficar se achando um pecador, um verme. Não, você não é isso. Você é filho. Porque você já foi salvo, já foi abençoado por Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3 fala, e eu vou repetir para você. Creia, seja abençoado com essa palavra. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, aqui não diz que vai, que talvez, não, ele diz que nos, você já é abençoado. Nós já somos abençoados por Ele. Ó, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, o qual nos abençoou. Nós já somos abençoados. E fala mais, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi escolhido, você foi predestinado. Deus, ele nos predestinou, quer dizer, nos preparou de antemão para sermos gloriosos com ele eternamente. Se você não crê nessa palavra, então viva sendo condenado. Você prefere obedecer a pastores só porque são bonitos, só porque tem um curso, só porque se veste bem, tem seus carros. Quer dizer, e despreza o evangelho da graça de Cristo. O evangelho da graça de Cristo é assim, é simples. É simples, é puro, é santo. Jesus já falava lá para os judeus: aprendei de mim que sou manso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, meus amados. O jugo do Senhor Jesus, o fardo do Senhor Jesus é suave, é algo leve, é aquilo que te agrada, é aquilo que te satisfaz, que te faz bem, que deixa você manso, tranquilo, leve, abençoado. Não é aquilo que perturba a tua mente, não é aquilo que te deixa perder o sono, que deixa você ficar com medo. E agora? Não deu para tirar o dízimo. Meu Deus, e agora? Aí você fica o tempo todo se martirizando, se condenando. Não fui no culto de senhora, e agora? Perdi o culto de Santa Ceia. Não fui domingo na igreja. Não pude fazer isso. Não vou poder ir para o altar. Eu não tenho sacrifício. Eu não consegui o meu voto. Não sei o que. Você fica se condenando. Eu não fui para o culto de oração. Não fui e fica se condenando. Isso aí são mandamentos de homem. Isso tira a tua paz, tira o teu sossego. O jugo do Senhor Jesus te traz paz, alegria, tranquilidade. Você fica calmo. Você não tem mais nada o que dever. Dentro das igrejas evangélicas, os evangélicos vivem o tempo todo com medo.
com medo do inferno, com medo do diabo, com medo de perder a salvação, se condenando. O tempo todo acham que estão devendo, ficam se cobrando, enquanto que aqui diz, ó, que ele já nos abençoou e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Você já é santo, purificado, abençoado, justificado. Creia, pare de ser enganado. Esses cães gulosos só querem o teu dinheiro. Essa é a verdade. Graça e paz a todos, meu amado. Graça e paz a todos vocês. Você já é um abençoado do Senhor Jesus. Eu me despeço agradecendo a todos vocês. É um prazer estar com vocês, tá bom? Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. E se vocês precisarem de uma palavra, de um apoio, de alguma coisa que eu possa ajudar no Evangelho da Graça de Cristo, vai ficar aqui no rodapé aqui do vídeo aqui, o meu contato, tá bom? Assim eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês já são mais do que abençoados do Senhor Jesus. Amém.